Vamos que vamos. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasvitana sheshan autsukya moharati danjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda dos Samhitas, no canal do Vida Veda Nerds Ayurveda. Olha só que maravilha, no YouTube. Meu nome é Matheus, e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 8. A gente começou essa leitura na semana passada, e a gente está falando do Matra Shitya Adhyayam. Então, o capítulo sobre as quantidades, as quantidades recomendadas de alimentos. Então, na nossa leitura da semana passada, a gente leu os primeiros shlokinhas desse capítulo e falamos um pouquinho sobre Ahara Matra Apeksha, sobre a quantidade adequada dos alimentos. Então, a gente falou um pouquinho sobre que você não deveria consumir mais do que seu Agni aguenta. A gente falou que sobre os alimentos que são laghu e que são guru, eles são pesados e leves e que eles devem ser tratados de maneira diferente. Então, se você está comendo um alimento pesado e o seu Agni é fraco, isso é uma coisa. Se está comendo um alimento pesado, seu Agni é forte, é outra coisa. Se está comendo um alimento leve, seu Agni é fraco, é outra coisa. Se está comendo um alimento leve, seu Agni é forte, é outra coisa. Então, é um nível de complexidade aí um pouco enlouquecedor se você não fosse uma nerd ayurvédica. Então, como você está tudo dominado. Então, a gente falou de Hina Matra Yoga também, de consumo de alimentos insuficientes, o que acontece, se a quantidade do alimento é pouca, e como isso pode... a gente nem entrou nisso, o Bhojanam Hina Matram Tu, a gente vai falar isso agora. Então, foi só isso mesmo que a gente falou, Então, basicamente, dos alimentos Guru e Laghu. Hoje a gente começa o shloka número 3. Maravilha. Então, no shloka número 3, cadê ele? Aqui a nossa pausa. Eu já estava avançando, feroz, como se a gente já tivesse lido a parada toda. Mas não, a gente parou aqui. Então, eu tenho a ambição de ler com vocês o shloka número 3, o shloka número 4, 5, primeira metade do 6 também, com certeza, dá para a gente fazer hoje. Como é que a gente está de tempo? E aí vamos ver se a gente avança para o 6, se a gente vai adiante ou se não. Tá? Então vamos primeiro no shloka número 3. O shloka número 3 do capítulo 8, ele diz o seguinte: Bhojanam hina matram tu nabalopachaya ujase sarvesham vataroganam hetu tam cha prapadyate. Então ele vai começar a falar sobre o que acontece quando você come o alimento em pouca quantidade. Então, bhojanam é o verbo comer, Aqui ele não está funcionando como verbo, ele está funcionando como um nome, mas ele tem essa ideia de a comida, o comer, o ato de comer. Bhojanam, hina matra. Hina significa pequena. Hina o quê? Matram. A palavra matra, se você não sair desse capítulo com ela muito memorizada, você não está prestando atenção, porque ele vai falar matra a cada 3 palavras, uma é matra. A palavra matra é a quantidade. Então, hina matra significa com uma quantidade pequena. Bhojanam hina matram tu. Então, estava falando sobre os alimentos que são laghu, que são guru, o que eles fazem, que eles deveriam conduzir a sua vida para sukham, para felicidade, se você comer eles direitinho. Então, ele agora está dizendo, lembra tudo que eu falei antes? Agora eu vou falar especificamente do que acontece quando você come Hina Matram tu não bala upachaya ojase. Ojas, a palavra ojas, que vocês, todo mundo, o que é ojas, Matheus? O que é ojas? A palavra ojas, literalmente, preciso de uma água. Gato, tem água aí? Obrigado. Estou com o Caio aqui do meu lado, maravilhoso, porque eu normalmente faço isso aqui sozinho, hoje tenho até apoio. Então, a palavra ojas, que tem aquele elemento de anatomia, importante na visão da Ayurveda, do que é ojas, para que serve esse negócio, aqui para a gente não é ojas, aquele ojas, para ojas e a para ojas. Ojas aqui é a palavra ojas literalmente. Tá? O que significa a palavra ojas literalmente no dicionário? Significa força física, significa poder, energia, vigor também. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre ojas, o seu energia, o seu vigor, bala, a força do seu vigor e da sua energia, upachaya. Upachaya. Tá? Então, é isso que está acontecendo com ojas. Upachaya significa adição, acúmulo. O acúmulo da força, o acúmulo do vigor, o acúmulo da energia. Não acontece. Tá?
não acontece. Então, se você come bhojanam hina matram tu, se você come alimentos em menos quantidade do que você precisa comer, bala upachaya ojase. Então, você não faz força suficiente, vigor suficiente, energia suficiente. É óbvio, mas ele tinha que falar, né? Porque tem que ficar claro para você que se você não comer a sua comida toda, você não vai crescer forte, né? Não tem esse negócio? Obrigado, Caio. Pode deixar aí, né? Valeu. Sarvesham vataroganam hetu tam cha prapadyate. Então, sarvesham, tudo, todos, né? Tudo o quê? Todos o quê? Vata roganam, vata dosha, roga, doenças, roganam, as doenças que são de vata dosha, shasti vibhakti bahuvachan. Então, você está falando do vata. Todas as doenças do vata. Então, todas as doenças do vata, retutam, são causadas cha prapadyate. Quando a prapada é uma palavra muito bonitinha, que gera o prapadyate, que é o verbo dessa palavra. A palavra prapada, com d, ela significa cair. É alguma coisa que cai. Mas ela também significa ir na direção de. Então, ela é uma palavra que tem um duplo sentido interessante, né? Ir na direção de alguma coisa. Em português, eu sempre confundo isso. Ir ao encontro de ou ir de encontro a, né? São duas coisas que eu mesmo sempre me enrolo com esse negócio. Eu nem falo, vocês não me vêm falando muito isso, porque a chance de eu falar errado é 50%. Né? Então, quando você vai ao encontro de alguma coisa, em inglês a gente fala to go towards, né? Ir na direção de alguma coisa. Né, chama prapad. Mas a palavra prapad também significa cair, né, cair no chão mesmo. Né? Então, quando ele fala sarvesham vataroganam hetutam cha prapadyate, o que ele está dizendo que isso que eu acabei de falar, né, comer uma quantidade insuficiente de alimentos, acaba levando a pessoa na direção de todas as doenças de vata dosha. Só que o bonitinho é que o prapad não é bonitinho, porque o sentido disso aqui é um horror, mas o que ele está dizendo é que a pessoa ela vai cair na direção das doenças de vata, entendeu? Então tem um sentido, o motivo de usar o prapad aqui é específico. É porque ele está dizendo que isso não é bom. Não é só ir na direção de alguma coisa. É você estar caindo, né, em direção a alguma coisa. É ruim, né? Então, olha que interessante. Se a pessoa come quantidades insuficientes de alimentos, isso não deixa ela forte o suficiente, né? Ela não faz o upachaya, ela não faz o acúmulo de ojas, da força física, energia, poder, vigor, e de bala, né? A capacidade de realização de atividade física. Sarvesham vataroganam hetutam, isso é a base causativa, o reto, né? É o nidana de todas as doenças de vata dosha, na visão aqui do Ashtanga capítulo 8. E aí, os comentaristas separam, mas eles continuam na mesma lógica, né? E aí ele fala, né? A primeira metade do shloka número 4 diz o seguinte: Atimatram punar sarvanu shudeosham prakopayet. Então, sarvanashu doshan. Eu falei do vata, que vata roganam sarvesham, todas as doenças de vata são causadas quando a pessoa não come comida suficiente. E aí eu vou falar agora de todos os doshas. Atimatram punar, atimatram punar sarvanashu doshan prakopayet. Olha que interessante, ele está te botando no slackline aqui. Ele está te botando numa corda bamba. O que significa atimatra? Muita quantidade. Atimatra, punar. Por outro lado, essa palavra aqui, o punaha, é um conjugado do punar com R, Holland. Punaha significa do outro lado, né? Em inglês a gente fala na outra mão, né? Eles falam em uma mão, na outra mão, literalmente no inglês, né? On one hand, on the other hand. Em português a gente fala por esse lado, por outro lado, né? Então ele está te falando, se você comer bhojanam hina matram, se você comer pouca quantidade, acontece isso aqui, aqui, aqui. Aí ele fala atimatra punaha, então ele está fazendo uma comparação com o hina matram. Ele fala atimatram. Se você come muita quantidade, então, né, em outra mão, atimatram. Tá faltando um bindi aqui, como é? Deixa eu corrigir aqui o Devanagari.
Atimatram punaha. Na outra mão, se você come muita quantidade, sarvanashu doshan prakopayet. Todos os doshas agravam. Então aquele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Ele já está cantando essa bola para você, ó, desde o capítulo 1, né? Dushyante iti doshaha. Lá atrás ele falou, vai urpitam kapasheti trayo dosha samasataha vikruta avikruta deham. Ele está sempre desequilibrado ou não desequilibrado. Eu já falei isso para vocês lá 4 anos atrás, quase, né? Ele está sempre tendendo a estar desequilibrado. E aí, olha como a alimentação é complicada. Comeu demais é a causa, é o reto para agravamento de todos os vatas doshas agravados, por todas as doenças de vata dosha agravado possíveis. Comeu demais agrava todos os outros doshas. Então, assim, o que você tem que fazer? Ele está tentando aqui no capítulo, no shloka número 3 e 4, te vender o capítulo. É isso que ele está fazendo. Vagbata, seu marqueteiro, né? O que ele está dizendo? Esse capítulo aqui é o Matrashitya. É o capítulo que eu vou te falar sobre como é que você tem que controlar a quantidade de alimentos. O que eu faço no início do Matrashitya? Eu toco o terror. Eu digo, comeu de menos, agrava todas as doenças de vata. Comeu demais, agrava todos os doshas. Aí você fala, mas ô Vagbata, o que eu faço? Continue aqui no próximo capítulo da nossa leitura. É tipo o Netflix, né? No próximo capítulo, eu vou te dizer exatamente o que você precisa. Aí você fica ali lendo e pensando, caramba, Vagbata, eu quero saber esse negócio. Quer dizer, você fica se você for nerd, né? Se você não for nerd, já fechou o livro. Você falou, vamos comemorar isso aqui no McDonald's. Né? Mas aí ele já botou o terror. Quantidade excessiva, então, de alimentação, por outro lado, produz um agravamento de todo doshan prakopayet. Ele agrava todos os doshas, tá? E não é sarvanashu doshan, agrava rápido, inclusive. Não agrava devagar, não. Tá? Ele, na hora, errou a quantidade de comida para mais, na hora, os doshas explodem. Beleza? Vamos continuar. Segunda metade do shloka número 4, primeira do shloka número 5, e primeira do shloka número 5 inteiro, e primeira do shloka número 6, eles dizem o seguinte. Pidyamana. Calma aí, deixa eu corrigir isso. Pidyamana rivata dia yuga. Bom, beleza, acho que tá com uma carinha boa. Pidyamana rivata dia yuga patena kopitaha amenanena dushtena tadeva vishya kurvate Vishtambayanto lasakam chavayanto visuchikan adha rotara margabhyam sahasaivaji tatmanaha. Eu podia ter marcado linha a linha, né? Mas eu acho que, espero que tenha dado, não era tanta coisa assim. Então agora ele vai continuar tocando o terror de novo. Tocando o terror de novo. Tipo, se você já entendeu que se comer de menos é ruim, se comer de mais é ruim. Então, deixa eu continuar agora tocando terror. Pidyamana. Anna é a comida, né? A gente vai ver o Anna com 2 N's aqui. Pidya, o pidita, né? Essa raiz, ela sugere dor, ela sugere desconforto, né? Ela sugere problemas, né? Pidyamana hi vata adi. Então, vata dia são todos os doshas, vata e os outros. Começa com vata sempre, porque o vata é o que gera mais desequilíbrio, é o que gera mais problema. Entre aspas, é o mais importante. Yuga patena kopitaha. Yuga patena, yugapad, que é a origem disso aqui, porque ele está falando tena, yugapad, tena, yugapatena, que é um sandhi, yugapat significa simultaneamente, ao mesmo tempo. Yug, né, que é a raiz da palavra yoga, significa junto, né? Yugapad significa ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Yugapat kopitaha, no plural. Eles agravam. O vata e os outros doshas todos agravam simultaneamente. Quando? Vocês perguntaram dentro da cabeça de vocês, né? Quando, Mateus, eles agravam simultaneamente? A gente vai te falar, tá? Ele vai te explicar exatamente o que acontece. Quando amena, nena, ama, ana, ana. Então, ama, ena, ana. Amena, nena. Isso parece trava-língua, né? Amena, nena. Então, amena, nena é a comida, o ana, ena, né? Comida, ama, quando ela está mal digerida.
Então, quando a comida está mal digerida, ou dustena, quando a comida também está meio podre, e a gente já viu um capítulo inteiro de Anarakshadhyayam para você entender quando é que a comida ela é dustena. Se ela é um vírus da rara, por exemplo, ela é dustena. Dustena anna, né? Dustena annena. É uma comida que é... Isso aqui é tudo Trutiya Vibhakti Ekavachan, né? Ele é um dustena annena ou amena annena. Né? Então, é uma comida que está mal digerida, ou é, fica engraçado, é uma comida que está mal digerida ou é uma comida que está meio podre, né? Que não está muito legal. Tadeva Vishya Kurvate. Tad eva Vishya Kurvate. Tad eva Vishya, a palavra Vishya aqui significa formar alguma coisa. Não é Vishya com Shah, é Vishya com Shah. Vishya com Shah, não Shah, Shah. Se você já pegou a diferença de sa, sha, sha, isso tem que ficar claro. Se não, não tem problema, mas aos pouquinhos você pega. Isso aqui não é visha, é visha, vishya, né? Tad eva vishya. Tad eva vishya, curva T, significa que alguma coisa está se formando, né? Então, o que isso significa, né? Significa que a pessoa comeu a comida não estava boa, ou ela não foi bem digerida. Isso são dois elementos que eu sempre trago para vocês, né? Matrashiti, ele vai falar da quantidade de comida, para muita comida, para pouca comida, se a comida é pesada ou se ela é leve, e se a comida não só é a comida em si, mas quem digere a comida também, né? Você não é o que você come, todo mundo já sabe disso. Então, se a comida ela não for bem digerida, isso é você, né? A sua digestão é importante aí. Ou se a comida do lado de fora não estiver legal, né? Isso aí começa a formar um problema. Qual o problema? Yuga patena kopitaha vata adi. Todos os doshas agravam simultaneamente. Então, falei do vata agravando quando você come pouco, falei de todos os doshas agravando quando você come além da quantidade, e agora ele fala, mesmo se você comer a quantidade, entre aspas, que você acha que está certa, se você não digerir, não adianta nada. Eu falo isso no 0800 há 4 anos, né, gente? Só que agora vocês estão lendo a origem do conhecimento, né? Aqui é a fonte. Então, você pode comer demais, comer de menos, comer errado, ou simplesmente não digerir direito, né? Essas 4 opções. Só que a opção de não digerir direito ou comer o alimento zoado, né, o alimento dusta, parece ser muito ruim. Porque ele fala, primeiro que os doshas agravam todos simultaneamente. E aí ele vai exemplificar o que acontece quando eles agravam. Vishtambayantaha alasakam chavayanto visutikam. Então ele já fala de 2 doenças, alasakam e visutikam, que são 2 doenças muito importantes, doenças digestivas muito importantes. Vishtamba yanto. Então você começa um processo de vistamba. O que significa vistamba? Vistamba é quando para de fluir, né? A gente muitas vezes chama isso de constipação. Né? Então, vistamba, você tem um bloqueio do fluxo, né? de alguma coisa. Né? E no caso aqui, é um bloqueio do fluxo do alimento, né? Dentro do processo digestivo desse alimento. Então, normalmente, a gente entende isso como uma constipação. Tá? E aí a gente chama isso de alasaka. Alasakam, tá? Isso aqui é um avagraha, que significa que tem um a, né? Alasakam. Alasaka é o nome de uma doença. Quando você fala alasaka em sânscrito, na mesma hora a ideia que vem na cabeça é constipação com flatulência. É isso que vem. Esses 2 elementos são muito importantes para o alasaka. A gente vai falar muito mais de alasaka lá para frente, mas aqui ele já está dando uma pitada para você que está do lado do Vaidya na clínica. Ele já está te dizendo, olha, se você errar na quantidade, errar na digestão ou errar o alimento, pode dar origem a isso aqui. Isso aqui, os 3 doshas estão agravando simultaneamente. A pessoa constipa Vistamba, né? Vistamba Yantaha, ela constipa, e o nome desse negócio que a gente dá é alasaka. Ela vai estar reclamando de gases, ela vai estar tendo muita flatulência, mas ela está constipada. Ela ressecou, percebe? É um excesso de vata mesmo, aí, muito claro, né, dentro do processo digestivo da pessoa. Chavayanto Visutika. A palavra Visutika é muito complicado, né? Chiavana, a palavra Chiavana
Chyavan, ou Chyavanda, Chyavana, ela significa expulsar. Chyavana significa expulsar. Também significa fazer alguma coisa cair, né? Fazer alguma coisa cair. Expulsar para baixo, talvez ficasse mais claro. Quando você bota, por exemplo, o feto na hora do... O feto não, né? O bebê na hora do parto, quando ele sai do corpo da mulher, ela está fazendo Chyavana com ele, está expulsando ele por debaixo do corpo dela. Isso é Chyavana. Por um lado, se você constipa, faz Vistampa, você está fazendo o Alasaka. Se você faz Chyavana, você faz Visutika. A palavra Visutika vem de Suti, tá? Visutika vem de Suti, vou te marcar aqui para vocês, Suti. Só que ele é um Visutika. O Vi é um prefixo e o K é um sufixo, né? Mas a raiz da palavra é Suti. O que significa Suti? Suti significa agulha. Significa agulhada. Também significa flechada. Você tomar uma flechada é Suti. Por que Visuti, Visutika? Porque parece que você está tomando uma agulhada na barriga. Parece que você está tomando várias flechadas na barriga. Isso aqui é uma doença de má digestão que gera o quê? Cólica. Muita cólica. Ela dói, essa doença. Ela dói bastante. Não só ela dói, como ela faz Chyavana. O que significa Chyavana? Significa que você expulsa coisas do seu corpo. A pessoa, ela sente cólica digestiva e ela tem diarreia e vômito. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Porque os 3 doshas agravaram simultaneamente, né? Então, Visutika muitas vezes é traduzido como cólera. É tipo uma... É como se fosse uma... Como é que a gente fala isso em português? É como se fosse uma intoxicação alimentar. Quando você tem uma intoxicação alimentar power, eu não sei se a galera aqui do Brasil já teve intoxicação alimentar power, mas se você já foi para a Índia, você provavelmente já teve. Porque é muito difícil você passar um tempo na Índia o suficiente e nunca ter. O Visutika, ele é um tipo de indigestão que é muito doloroso e a pessoa ela expulsa pelos 2 lados. Parece que o corpo, ele aperta o botão de eject de emergência, assim. Ele não quer que fique nada dentro do corpo. É um nível de intoxicação realmente muito dramático, assim. Eu já tive umas 2 Visutika lá na Índia, logo que eu cheguei, uns meses depois. Parece que o seu corpo está se acostumando com aquelas bactérias muito loucas e ele chega você come um negócio errado na rua, faz o Mateus e vai comer um negócio na rua com o professor de sânscrito, o Kapila ele me levava para comer panipuri, por exemplo. Panipuri, para quem nunca comeu panipuri na vida, e você vai na Índia, você come panipuri, dá para comer panipuri em restaurante em lugares responsáveis, mas em Jamnagar, o panipuri ele é uma street food, ele é uma comida que você come na rua. Então tem um sujeito com uma carrocinha, imagina uma carrocinha de pipoca, só que é uma carrocinha de panipuri. E o que é o panipuri? Ele é o pani, água, puri. O puri é um pãozinho frito. Então ele pega um pãozinho, tipo um chapati, e ele frita o chapati. E aí o chapati ele descola e vira uma bolinha. Ele parece um baiacuzinho. Ele vira uma bolinha de pão frito, né? E é uma bolotinha de pão frito desse tamanho. A sua cara tá certa, Velsky. É exatamente essa cara que você tem que fazer toda vez que você pensar em panipuri na sua vida. Então, é uma bolinha frita de pão. E aí eles pegam... Ela é oca por dentro. Aí você quebra a bolinha, você faz um furinho com o dedo na bolinha, aí ela fica com uma abertura. E aí você faz o quê? O tiozinho da rua. Ele tem umas 2 tigelas de água, que é uma água misturada com menta, essências de coisas diferentes. São umas águas medicadas lá, só que pelo tiozinho no meio da rua, com uma água que você imagina da onde ela veio. E aí o sujeito ele pega uma concha de feijão e ele pega aquela concha e ele enche a bolinha frita. Então você tem um pãozinho que é uma bolota frita, cheia de um líquido que você nunca vai saber o que tem ali dentro. E aí você pega aquela bolota e você enfia ela inteira na sua boca. Isso é um negócio muito clássico na Índia que chama panipuri, né? Água com pão frito, literalmente falando. E aí, se você tem o meu professor de sânscrito, ele fala, vou te levar para comer uma comida hoje. Aí eu falo, claro, vamos conhecer a Índia, né? E aí a gente vai na barraquinha de panipuri, né? Na frente de uma padaria que tem lá, que era muito famosa, que chama Mahalakshmi. Acho que era Mahalakshmi o nome da padaria.
E é o melhor panipuri de Jamnagar, que é uma cidade no interior de Gujarat, que é um lugar que ninguém vai. Né? E aí tem o tiozinho do panipuri, e eu olhando para aquele panipuri, eu falei, qual é a chance disso dar certo? Né? Tipo, quase nenhuma chance de dar certo. Mas não vou fazer uma desfeita para o Capilo, meu professor de sânscrito. E aí o sujeito enche aquela bolota de água, né? Do sei lá da onde. E é gostosinho, porque, pô, um negócio frito com água com menta e especiarias e tal e tal. Eu, pessoalmente, gosto de panipuri, tem muita gente que odeia. Né? E aí, meu irmão, na semana seguinte, você se prepara para o Visutika, entendeu? Porque o Visutika é pontadas, tipo cólica abdominal de uma maneira que você não é de Deus, foi encomendada, foi feita na antessala da casa de Beuzebu, e aí você sente muita dor intestinal e o corpo ele quer expulsar tudo de dentro do corpo. Então eu não sou uma pessoa que vomita facilmente, eu tenho muita dificuldade para vomitar, até vomitar eu vomitei. E fora que vocês são todos futuros Vaiders, né? Então eu posso usar essa terminologia técnica. Fora que é aquela diarreia explosiva, né? Esse é o termo técnico, né? Que é um horror, né? Porque a pessoa, você não quer sair do banheiro nunca mais. Só estou aqui contando essa historinha para deixar bem claro para vocês, né? Dá para você visualizar na sua cabeça, você sentir, né? O gostinho do que é um Visutika. Porque, do contrário, eu ia falar que é uma diarreia com cólica, e você pensar, entendi. Não, você não tinha entendido. Agora talvez você tenha entendido. Beleza? Isso é o Visutika. Tem uma diferença bem grande do Visutika para o Alasaka, acho que vocês já repararam, né? Uma diferença de experiência do usuário, inclusive, muito grande aí. Tá? E aí ele continua, né, na primeira metade do shloka número 6, né? Adas, né, Adora, Utara, Margabhyam, ele só está explicando o que eu acabei de falar, tá? Então, o que ele está falando? Adara, Utara, Margabhyam. Marga significa caminho. Marga são os caminhos. Margabhyam é por esses caminhos. Quais caminhos? Adhara, Utara. Então, Adharotara é os caminhos de cima e de baixo. Tá? Os caminhos de baixo e de cima, na verdade, na ordem que está aqui. Nos caminhos de baixo e de cima. Sahasaivadi Tatmanaha. Essa é a punição que você recebe por você ser um Atmana, uma pessoa que Sahasaivadita. Os comentaristas eles decupam isso um pouco melhor. Não é fácil de entender Sahasaivadita. Sahasaivadita, de acordo com os comentaristas, com Tika, eles dizem é uma pessoa, é um Atmana que não controla os seus impulsos direito. Tá? Você não controlou os seus impulsos direito. Então, o Visutika vai ser um Chavayanta, ele vai expulsar as coisas do seu corpo, Adharotara, por cima e por baixo. Que foi o que eu já contei para vocês, mas ele só explica. Se você não se controla direito em termos de alimentação, você vai comer demais, vai comer de menos, vai comer errado, vai comer um Virudahara, que é o capítulo anterior, ele deu um panoramazinho, mas aqui, esse capítulo, ele está tocando o terror. Ele está dizendo exatamente o que vai acontecer, a sua punição, né? Você vai ser punida ou punido se você não tiver um autocontrole adequado, tá? E aí, vamos continuar? Vamos continuar. Metade do shloka número 6, primeira metade do shloka número 7, ele diz o seguinte: Prayati nordvam nadhasta daharo nachapachate amashayelasi bhutastena solasaka smritaha. Então ele vai explicar o que eu acabei de explicar, tá? Smritaha, você tem que saber, tá? Você tem que saber a respeito do Alasaka, por exemplo, né? Saha Alasaka. Então eu agora vou te explicar um pouquinho melhor o que é o Alasaka, né? E depois eu vou te explicar melhor o que é o Visutika. Eu já meio que dei esse panorama para vocês. Vou ler o shloka metade do 7 e primeira metade do 8 também, que aí eu consigo fazer um paralelo entre esses dois, tá? Que eu já meio que fiz, vou continuar fazendo. Esse paralelo é reproduzido mais para frente no Nidanastana e no Chikitsastana também. Então, segunda metade do 7, primeira do 8, diz assim: Vividhyai Veda Nodbhedair Vaiva Dhibrushakopataha Suchi Bhiriva Gatrani Vidyatiti Visuchika. Então ele vai te falar o que é o Visuchika e o que é o Alasaka de maneira mais detida. Ele não vai falar do tiozinho do Panipuri, né? O Vagbata não tinha nessa experiência de vida, ele era mais elegante do que eu sou.
Então, ele primeiro explica o alasaka. Então, o alimento, ele não consegue sair do corpo. Então, a comida, ela passa por vistamba, ele já deu essa palhinha, né, ali antes. Então, ele não consegue sair por baixo, ele não consegue sair por cima. Na urdhvam, na diastata. Então, ele não consegue. Na cha, pachate, pati. Ele não vai conseguir caminhar nem para cima, nem para baixo. Prayati, né? Amashayela si bhutastena saha alasaka smrtaha. Então você tem que saber, né? A comida que o corpo não sabe o que fazer com ela, ela paralisa. Ela não sai por cima, quer dizer, você não vomita ela não sai por baixo, você não purga ela, você não faz um virete na natural, nem um vama na natural. E você também nem tem indigestão, na verdade, com ela. Porque a comida não foi digerida, entendeu? Ela fica ali, ela tá meio que ali presa. É uma indigestão, mas você não tem a indigestão do Visuddhika, que você não sente cólica. A comida não te incomoda, a real é essa. Ela só para. E aí ela para, ela fica ali parada. A Amashaya, ela fica parada no Amashaya. Amashaya, então ela parou no Amashaya. E Alasi, ela fica parada, né? Então por isso que ele chama Alasaka, né? Porque a comida ela fica parada. Deixa eu ver se a palavra Alasa tem outro significado que eu não estou contemplando aqui. Alasa é isso. Alasa significa literalmente inativo, sem energia, lazy, né? Preguiçoso, idle, né? Sem fazer nenhuma diferença, cansado, fatigado, lânguido. O McDonald fala que é dull, slack, sem se mexer muito, paradinho. O Moni Williams fala que é inativo, sem energia. Ele concorda com o Apte. Então, a palavra alassa significa literalmente parado, né? Alasaka significa a doença na qual a pessoa tem essa indigestão, mas que a comida fica estacionária dentro de amashaya, dentro da parte do trato digestivo onde a comida não foi digerida. Então, o que é importante você entender é isso. A comida ela não digere. Esse é o ponto fundamental aqui. E ela não sai nem entra, ela não vai nem volta, ela para em amashaya e o amashaya não consegue dar conta dela. Então, isso não é incomum, por exemplo, pessoas que comem e vão dormir. Aí tu acorda de manhã, parece que a comida ainda parou na barriga. Já sentiram isso alguma vez? Não é tão incomum, né? Já, né? Então, você comeu e a comida não se move, parece. Ela fica ali. Outro dia isso aconteceu comigo, inclusive. Eu fiquei o dia inteiro com aquela sensação de comida ali. Até fui almoçar com o Caio, nem lembro onde é que foi. Eu falei para ele, cara, a comida não mexeu. O que isso significa? Eu errei. Eu errei para mais, eu errei para menos, eu comi um viro da rara, eu comi uma comida que não estava legal. Isso é muito... Oi? Na Granja Viana, foi no restaurante da Granja Viana. A comida meio que paralisou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque você vai num restaurante, você não controla, né? Você não sabe os ingredientes que ele usou, se a pessoa produziu lá um garaviche, um viro da rara. Eu sei que a comida não digeriu. Eu fiquei o dia inteiro com aquela sensação de comida que a comida nem sai nem entra. Você não vai ao banheiro, eu, por exemplo, como e normalmente vou ao banheiro algum tempo depois. Não fui. Então, eu senti, estava tudo parado. E aí, né, eu posso dar uma forçada, vou tomar um chazinho e tal, ou eu posso parar e ver, cara, vamos ver o que vai acontecer com essa comida. E é muito louco, fica meio que estacionário ali. Não dá dor, não dá desconforto, mas dá uma sensação de cheio, de que o corpo não está movendo. Isso chama alasaka, né? Vem de alassa. O Visuddhika é outra história. O Visuddhika é uma indigestão, como eu já expliquei para vocês, que ela é nervosa. Ela é uma indigestão que ninguém gosta de ter, né? Por que ela é uma indigestão tão ruim? É porque os doshas, eles agravaram muito, né? A diferença que o Vagbata ele explica aqui para você é que o Suchibhiriva, então parece que a pessoa, ele falou o que eu já tinha explicado, Suchibhiri Bhir Iva. Então parece que a pessoa está sendo agulhada. Parece que ela está sendo pontada por vários sutis, por várias agulhas. Então é uma cólica bem assim, bem aguda, né? Gatrani, então ela está sendo pontilhada, né? Ela está sendo perfurada por várias agulhas. Vidyatiti Visuddhika. Então você acaba sentindo isso, né? Essa dor, né? Você acaba sentindo muita dor.
E por que isso acontece, né? Vividhair Veda, então Vedana, você acaba sentindo muita Vedana, você acaba sentindo muita dor, por exemplo, né? Bruxa Kopataha. Então isso tem um agravamento muito forte dos doshas. Essa que é a questão. A diferença, né, do Alasaka para o Visuddhika fundamental é que no Alasaka parece que ele não agravou o suficiente e aí travou o meio de campo. Não está todo mundo louco, irritado, mas o Agni também não deu conta e a comida parou ali. O Visuddhika não. O Visuddhika faz um agravamento, né, de todos os doshas muito forte. E como os doshas todos são muito agravados e muito fortes, principalmente Vata dosha, né, o Vayu, né, o Vata, ele é o dosha responsável por Shula, né, pela dor. E como o Visuddhika, pelo próprio nome, ele indica uma dor aguda, né, uma dor de pontada, você vê que tem um elemento de Vata muito importante aqui. Vedana significa dor também, né? Vedana significa dor, né? E é isso, né? Todos os doshas agravando muito, mas com a participação específica de Vata dosha. E aí a gente vê, né? A pessoa sente pontadas e o nome dessa doença aqui, o nome desse problema, né? Desse Vyadhi, né? Dessa doença, desse roga, é Visuddhika. Então ele faz uma diferenciação aqui do Visuddhika com a Lasaka. Deixa eu ver qual é o Tatrashula Brahmana. E aí ele vai continuar, né, falando que outros problemas que a pessoa pode ter, mas agora ele vai particularizar. Eu vou deixar isso aqui para a semana que vem, porque a gente já está com meio de 41 aqui no relógio. Então, ele vai especificar um pouquinho melhor e ele vai continuar falando de Alasaka, de outras doenças e tal e tal. No próximo shloka, no shloka número 8, vou botar uma pausa aqui. Pausa, e aí eu vou salvar. Aí aqui ele vai entrar em mais detalhes sobre o que você sente com cada dosha gravado, porque não ficou muito claro. Ele falou, os 3 doshas agravaram muito, e aí o Vata está muito predominante, por isso você sente Veda, né? Você sente muita dor, né? Parece que você está sendo ponteado por agulhas e tal, mas ele não especifica, ele fala que os 3 agravam já, uns 3 shlokas ele está falando isso, mas ele não fala quais são as características desses agravamentos de cada um dos doshas. E aí, aqui no próximo shloka, no 8 e no 9, ele vai dar essa explicação. A gente continua isso na nossa leitura da semana que vem. Então, deixa eu parar de dividir a minha tela com vocês. Eu ainda não estou conseguindo fazer essa live ao vivo, então pessoas que estão assistindo isso aqui pelo YouTube, em breve a gente vai conseguir botar isso ao vivo para vocês. Aqui está só a galera do Nilaya, né, da comunidade do Vida Veda, as formiguinhas de fogo. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Elianema. Pode falar, Eli. O seu nome está muito engraçado, Elianema. Você não consegue se desmutar. Deixa eu pedir para você se desmutar. Vê se você consegue agora. Agora acho que foi, né? Foi. Que não é Eliana Má, é que, não sei porquê, acho que a primeira vez que fiz aqui eu botei o comecinho do meu sobrenome, mas é Eliane, é Maurici, por isso que ficou mal, fica estranho mesmo, né? É a primeira vez que eu vejo você com esse nome, Elianema. Pois é, não sei. Eu acho que é porque é o computador de trabalho, acho que é por isso, que é o login que eles me deram. Sim. Matheus, assim, entre essas duas formas, né, de o Alasakan e o Visuddhika, eu acho que uma vez eu tive um meio termo, mas eu ia te perguntar do enjoo, porque assim, eu também tenho essa dificuldade de vomitar. E você falou da Índia, né? Na Índia eu passei um mês bem. A última refeição que eu fiz, que tomei um lassi, eu passei muito mal. No hotel, aquele hotel dentro do aeroporto internacional lá de Mumbai, não consegui nem ficar de pé. Assim, mas eu não conseguia botar para fora por cima e eu pensei, cara, eu vou pegar um avião internacional, voo internacional, né? E eu comecei a ter diarreia, mas dentro do avião, mas eu fiquei muito fraca, não conseguia nem ficar em pé. Mas assim, no começo ficou aquela coisa parada, né? Nem por cima nem por baixo. Eu queria saber dessa coisa do time, quando é o Alasaka, sei lá como é que fala. Alasaka. E o Visuddhika, o U é longo, então é Visuddhika, não é Visuddhika. Visuddhika. Só para te corrigir, porque você é nervosa, você está aqui, mas vamos lá. Tá, mas assim, só para saber esse time, né? Se a gente está no Alasaka. Alasaka.
Alasaka. Mas em algum momento a gente vai ter que... Isso vai ter que sair, né? Vai. Ou você vai digerir. Ou você vai acordar o Agni e você vai conseguir digerir a comida e vai ficar tudo bem. Ou você não vai saber nada de Ayurveda e vai pensar, deixa isso para lá. E aí você vai fazer mais uma refeição, porque a galera sentou para comer mesmo, e aí, pô, tá na hora de jantar, vamos jantar, né? Sei lá, ó, eu tô meio travado, mano, tô passando mal, né? Então, vamos jantar. O que tem aí para jantar? Não, fiz aqui um torresmo, tem Coca-Cola. Aí você come aquele bando de coisa, e aí o Alasaka, aí ele é como se o Alasaka ele fosse o seu corpo meio que não dando conta do que aconteceu, mas não tão grave assim. Aí você está no aeroporto, por exemplo, no teu caso, você está no avião, você está meio travada com a comida, mas você chegou no aeroporto, o avião ainda faltam 3 horas de voo, aí você senta ali no Burger King, aí você fala, vou experimentar o Rebel Whopper. Aí você chega lá e manda um Rebel Whopper, porque você é vegana e quer experimentar um Rebel Whopper, aí você entra no avião já com o Visutika como, né? Você já entra toda zoada no avião, entendeu? Então, o que pode acontecer, óbvio que não é sempre assim, né? Mas o que pode acontecer é, o Alasaka, ele não te desperta muito a atenção. Para a maioria das pessoas, a pessoa nem sabe se ela digeriu ou não digeriu, se ela quer ou se ela não quer, se ela está com fome ou se ela não está com fome. A pessoa, ela senta para comer porque está na hora. Aí ela come mais um pouco. E aí, por exemplo, o lace, coitada de você. Eu já tive também, já passei mal com lace, bastante mal com lace. Porque o lace, né, é um alimento tipicamente ayurvédico. As pessoas me bateram nos comentários do negócio do iogurte lá. Aquele negócio do iogurte, meu Deus, eu nunca achei que ia dar tanto pano para manga. Tem uns 900 comentários, tem um pessoal tipo guerra, parece que é o negócio da nova Palestina, é o iogurte com fruta. E o lace é isso, entendeu? O lace é uma parada que você mistura, você faz um Virudhara, é um shake de Virudhara. E aí a pessoa toma aquilo ali e ela não digere direito. E dependendo do lace, de como ele foi feito, se vocês algum dia, se vocês não são veganos como eu, e vocês tomam lace, se puderem, vai no Punjab, né? Que no Punjab eles são os reis do lace, né? Então é o lace mais grosso, aquela coisa, parece aqueles iogurte grego, né? É o lace dos Punjabis, né? E eles adoram aquele troço. E aquilo ali, para você ter uma indigestão, para vocês que não estão acostumadas, é uma maravilha. Então, pensa no Visutika como você pode pensar no Visutika como um agravamento do Alasaka, se você quiser. Mas ele não é um agravamento necessário. Não é que todo mundo que tem um vai ter o outro, que alguma hora isso tem que sair do corpo. Você pode entender que você teve um problema e, por exemplo, jejuar. Se você fizer um langanazinho, se você toma um chazinho de gengibre e segura a tua onda. Aí, de repente, o Agni, alguma hora, ele acorda, ele processa o alimento e aquilo vai melhorar. Mas se você entrar numa de que você tem o jantar mesmo da galera, não vou fazer essa desfeita para as pessoas, você vai lá e come, aí, de repente, uma coisa degringola na outra mesmo. Não, interessante. No caso, eu não saía, mas eu fiquei muito ruim, assim, não tive dor, cólica. Eu tive, nem lembro mais, eu sei que eu fiquei muito ruim, muito fraca. Assim, nem conseguia andar direito no aeroporto. Mas não foi a gente vai explicar isso tudo que aconteceu com você na leitura da semana que vem. Ótimo, legal. Aí Obrigada, você vai conseguir Matheus. entender que doxas que agravaram mais no teu caso, porque o Alasaka não é de um jeito só também. A comida trava, mas dependendo do que está agravado, coisas diferentes acontecem. Então, ele está só começando. Esse capítulo é curtinho, na real, mas ele está só começando. Ele vai te falar exatamente o que acontece no caso do Alasaka. Ele vai falar de tipos de Alasaka também diferentes. Tem tipos de Alasaka diferentes que a gente vai trabalhar ao longo desse capítulo também. Ele vai falar do tratamento de Alasaka daqui a pouco. Então ele vai falar vai fazer um Alasaka Chikitsa, ele não vai deixar você assim totalmente na mão, né? Um Alasaka Purama, por exemplo, um Alasaka por agravamento mais de capa, de vata ou de pita. Ele vai falar enfim, não adianta, não vou ficar dando spoiler do capítulo. Não, claro. Não, esse capítulo muito, muito bom esse, né? Nossa. Que bom, que bom. Espero muito que você obrigada. goste. Nada, imagina, tamo junto. Fala aí, Carol. A minha dúvida é o seguinte, tem um sloka lá que fala, se a gente come muito, todos os doshas agravam muito rápido. Mas depois ele fala que todos os doshas se agravam simultaneamente quando a comida é mal digerida pelo Agni. Qual que seria exatamente? Tem uma diferença ou é tudo a mesma coisa?
Não, não é tudo a mesma coisa, né? Tem uma diferença, mas assim, Carol, é uma diferença mais sutil, né? É uma diferença mais sutil. É que assim, os doshas agravarem muito e os doshas agravarem simultaneamente tem uma diferença de kala, de tempo, né? O tempo da evolução da doença. Então, no Sushruta, a gente vai estudar isso com mais calma, né? A ideia de o desenvolvimento natural da doença ao longo das 6 etapas, né, da doença. Isso é uma visão bem do Sushruta Samhita, né? A gente chega lá, mas sei lá, vai estar todo No mundo caso muito velho. Vocês vão vai estar todo mundo, tipo, de bem andador, menos a Selma. A Selma vai ser a única pessoa que vai estar igualzinha ao que ela está agora, e ela vai estar fazendo um doutorado em alguma outra coisa, em engenharia nuclear. Mas fora a Selma, eu acho que todo mundo vai estar velhinho, porque a gente envelhece, a Selma não envelhece, né? A Selma era a Sayana em pessoa. E aí você tem que entender a progressão natural da doença em termos de cala, quando a gente fala de simultaneamente muito agravado. Porque, por exemplo, eu sei que você já entendeu, mas vou explicar mesmo assim, porque tem gente que provavelmente ainda não pegou. Você pode ter um agravamento muito profundo de vata, depois de pita e depois de kapha. Ou você pode ter um agravamento muito grande dos 3 ao mesmo tempo. Ou você pode ter um agravamento muito forte dos 3 e não ao mesmo tempo, ou um pouquinho agravamento dos 3 ao mesmo tempo, que são coisas diferentes. Os doshas agravarem simultaneamente não significa que eles agravam muito simultaneamente. Mas eles agravarem simultaneamente é uma roubada para tratar. Então, dosha agravado muito é mais fácil de tratar do que dosha agravado junto. Porque junto, ele cria um pesadelo em termos de gunas para você tratar. Imagina que o vata e o pitta gravaram juntos. Como você trata? Ah, Matheus, eu trato com frio. Aí você agrava o vata. Eu trato com calor. Aí você agrava o pitta. Tá, mas tem alguns gunas aí que funcionam para os dois são leves, eu trato com pesado então. Ah, legal, você trata com pesado. Mas e se o kapha tiver gravado junto? Vata, pita e kapha junto. Que guna que sobrou para você tratar? Não sobrou nenhum. E aí você fica meio roubada, porque o que você fizer vai agravar alguma outra coisa, quase necessariamente. Por isso que quando a gente fala de prognóstico, a gente vai falar bastante ainda de prognóstico lá na frente, ele fala, se os 3 doshas estão agravados simultaneamente e a doença é muito crônica, isso provavelmente é absolutamente incurável. Não adianta nem tentar mexer no paciente. E o Charaka vai falar isso muito mais em detalhe, mas o Vagbata, né, se inspirou, né, ele steal like an artist, né, ele rouba como um artista. Então ele pegou lá, se inspirou nos outros samhitas e colocou essa informação aqui para você. O Charaka ele fala disso de maneira muito mais interessante, muito mais bonita mesmo, né? A gente chega lá também, não vai estar todo mundo tão velho assim ainda, que no Sushruta vai estar todo mundo muito velho, mas no Charaka não. E no Vagbata tá todo mundo jovem, né? Tá todo mundo saltitante pela rua. Então, você pegou, né, que tem uma diferença. Se o Vata grava muito e eu não tratar, o Pitta grava muito e eu não tratar, e o Kapha grava muito e eu não tratar, essa sequência de doshas, ela me dá uma margem de ação como Vaidya. E isso é importante para você, né, que é a discípula proverbial que está sentada do lado do Vagbata aqui, estudando junto com esse Vaidya, é importante você entender que tem uma diferença de kala aí, né? Por isso que ele usa palavras diferentes. Então, tua pergunta foi, tem diferença? Eu tenho que te dizer que tem. Agora, na prática, tem muita diferença? Não tem muita diferença. Porque na prática, quando o paciente chega em você, ele vai estar zoado do jeito lá dele, entendeu? E aí, você provavelmente não vai pensar, o Vata gravou e depois o Pitta gravou muito, você vai ter que dar um jeito de tratar. E doença digestiva, ele vai te dizer exatamente. Né? Ele vai ter um Alasaka Chikitsa e um Visutika Chikitsa daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos não, daqui a algumas leituras. Né? Mas ele vai chegar lá e vai te dizer exatamente o que fazer. Então, quando chegar no final desse capítulo, acho que vocês vão ter uma visão mais ampla. É que vocês estão fazendo exatamente o que o discípulo faz que gera o Samhita. Tá entendendo? O que o discípulo faz que gera o Samhita? O guru lá, ele falou, né? Ah, tem a doença. Quando você come demais ou come de menos, isso gera problema. Aí vocês levantam a mão e falam, mas como assim comer demais? Aí o cara faz mais um shloka. O Samhita é exatamente construído dessa maneira aqui. Só que imagina que não existisse, que eu tivesse recebido essa tradição via oral. A gente só faria satsanga, só faria mentoria. Vocês vão me perguntar, ah, Matheus, eu comi um negócio e me senti mal. Eu falo, porque quando você come um alimento muito leve ou quando ele come um alimento muito pesado, você sente indigestão. Aí a pessoa fala, ah, mas tem algum outro jeito? Tem, se você não digerir o alimento, ele fica parado. Por que ele fica parado? O intestino está preguiçoso, a gente chama isso de preguiça intestinal, né? Traduzindo literalmente a palavra alósaca, né? E aí, se você não conseguir digerir o alimento, os doshas agravarem muito, você começa a ter diarreia, você começa a ter uma indigestão com pontadas, né?
Isso literalmente significa Visuddhika, entendeu? Se eu tivesse que ensinar só em português para vocês, da minha cabeça que eu recebi dos meus gurus, isso aqui virava uma mentoria Nilaya, que é o que a gente já faz. Viraria um projeto 0800, que é o que a gente já faz, né? A diferença do que a gente faz no 0800, que é o Mateus explicando da cabeça dele, para o que a gente faz no Vida Vedanta dos Samhitas, é que aqui não é o Mateus explicando da cabeça dele, aqui é a gente indo na fonte do conhecimento. Mas se vocês pararem para olhar, não é tão diferente, não é para ser tão diferente. Né? É só que eu sou mais idiota, né? Quando eu estou respondendo o negócio ao vivo, eu conto meia dúzia de histórias, falo umas coisas velhas, falo de coisas que ninguém... É o Chan, que são na minha realidade da década de 90. Aí o pessoal depois manda mensagem, falou, meu irmão, não acredito que você referiu El Chan numa aula sobre Ayurveda. Eu falo, cara, é a minha referência, eu não tenho como não falar do Friends, El Chan, sabe, é o que a gente fazia. Mas óbvio que o Vagbata nunca vai falar, né? Do tipo assim como Sheila Carvalho, não é essa que é a referência, né, em sânscrito, mas a referência do Mateus é, né? Então é por isso que fica com essa carinha. Entendeu, Carol? Maravilha. Ju Carrasco e sua trupe. Então, assim, tem uma galera aí. Fala, Ju Carrasco. Quem mais está aí com vocês? Eu só não vejo... É a Paulinha? Não sei mais. Eu estou vendo a Tati, estou vendo a Ju... É a Fê? Eu não sei quem é que tá aí. Eu não consigo ver que tá num contraluz muito louco. Ah, calma aí que eu tenho que pedir para vocês desmutarem, não é vocês. Eu vejo bem a Tati e a Ju, mas eu não vejo a pessoa que está sentada mais. Consigo falar agora? Agora sim, agora a gente está te ouvindo. Sou eu, a Tati e a Fê Altran. Ah, é a Fê Altran. É que a Fê Altran tá com metade do rosto na câmera. Tá bom. A gente não tá se vendo, na real. Aê! Agora Funcionou? eu. Pode perguntar, Ju. Não precisa jogar na cara dos colegas. Não sei se precisa. Não precisa humilhar todo mundo. A gangue. Aí. Pergunta aí, gangue. Como que eu sei que eu estou comendo de menos? Não tem aquela orientação dos estômagos, a gente enche 80% do estômago. Como eu sei que eu comi pouco? Às vezes eu como um pouco e minha fome já foi, mas eu sei que foi pouca quantidade, foi... É difícil, Tati. Isso aí, é mais difícil do que saber se você comeu pouco, é saber se o outro comeu pouco. E imagina eu, como médico, determinar que a pessoa comeu pouco. Como é que eu sei que você comeu pouco? O que acontece? De acordo com o Samhita, a gente acabou de ler, o shloka que a gente leu agora. Agrava o vata. E aí você vai lá a gente vai chegar no capítulo 11 e 12 e ele vai te dizer tudo o que acontece quando agrava o vata. Aí o paciente chega para você, por exemplo, e ele tá toda hora se quebrando. Ele vai tentar levantar a moto, aí machuca, quebra a lombar. Aí ele vai fazer uma posição de yoga, aí ele machuca o ombro. Aí ele vai fazer uma outra coisa, ele machuca o joelho. Já entendeu, né, Velsk? Ele tá o tempo inteiro se machucando. Aí ele pergunta pro médico, pro Vaidya dele, né? E fala, olha, eu não sei porque eu tô o tempo inteiro me machucando. Aí o Vaidya fala para ele, você tá comendo pouco. Você tá comendo pouco. É que o Vaidya não fala, por causa do Ashtanga Hridaya, no Sutrasthana, capítulo 8, o número 3, mas tá escrito aqui. O paciente está chegando para você o tempo inteiro, está com vata gravado, vata gravado, vata gravado. Você olha e fala, cadê o reto disso? Cadê o reto? Não tem. A pessoa só está comendo pouco mesmo. Aí você fala, você precisa, tá muito magrinho, meu filho. Nesse negócio de vovó, né? Ô, meu filho, mas você tá tão magrinho. É porque a pessoa está comendo menos. Ela não está fazendo tecido suficiente, não está com ojas e bala, não está fazendo, né, upachaya de ojas e bala. E aí o tempo inteiro o corpo ele se machuca. Entendeu? Mas só no longo prazo mesmo. Às vezes não. Às vezes, se a pessoa já vem com uma base de vata gravado... Porque assim, o que acontece quando a pessoa come pouco? Você faz uma analogia aqui com a pessoa está hipocalórica, entre aspas, aqui, tá? Para a necessidade que ela tem de nutrientes e caloria, ela está comendo de menos. Né? E aí ela chega para você hipocalórica. Ela pode estar perdendo peso ativamente, ela pode ter perdido muito peso. Então, quer ver um exemplo que também é muito comum? Cirurgia bariátrica. A pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela come de menos necessariamente? Necessariamente. O que acontece? Os vata agrava tudo. É isso que acontece. O pessoal da rua falaria isso, né? Os vata agrava tudo. Porque a pessoa, ela está forçadamente, porque ela está com um anel ali ou com o estômago reduzido, ela não consegue. É que óbvio que você está pensando numa pessoa que está num cenário natural, digamos assim. Você fala, Matheus, eu estou tentando comer só 80% da minha capacidade. Eu atendi um paciente essa semana
que ele estava nessa. Ele falou, Matheus, eu comia 130% da minha capacidade. Muito legal o cara, inclusive. E aí ele falou, eu comecei a comer 80% da minha capacidade. E ele veio para mim com os vata gravado tudo. E aí eu virei para ele e falei assim, come 100% da sua capacidade? Porque ele estava comendo, ele errou. A sensação de percentual não tem uma máquina no seu Apple Watch dizendo que você comeu X%. Então, vai da tua sensação. Então, às vezes, a pessoa está com a sensação que ela comeu 80%, mas ela não comeu 80%. Ela comeu 60% mesmo. Ela está comendo de menos, entendeu? E aí eu falei para ele, vamos experimentar 2 meses você comendo 100% da tua sensação. E ele ainda não voltou. Então, quando ele voltar, eu dou notícia para vocês do que aconteceu. Mas a sensação é, o moleque está fazendo meio que tudo direito, porque eu vendo a rotina dele, o histórico dele, ele está fazendo tudo direito. Ele só está comendo pouco. Só que aí os vatas, né, os vata pira, né, nesse negócio. Já tá bom, né, por hoje. Então, ficou claro, Tati? É difícil, cara. É um ajuste muito fino esse negócio do comer muito e comer pouco. Por isso que, né, na nossa sociedade, eu parto do princípio que a pessoa está comendo o quê? Muito ou pouco? Muito, né? Porque as pessoas chegam para mim e comem 18 vezes por dia, porque é da janela metabólica, pré-treino, colação, essas coisas, esses nomes bizarros. E aí eu sei, cara, a pessoa está comendo demais. O que acontece quando eu diminuo a frequência alimentar? As pessoas acham que eu estou diminuindo a quantidade. Se você olhar quando eu falar Projeto 0800, qualquer um que você deveria comer 3 vezes por dia, olha nos comentários, vai ter alguém dizendo, mas aí eu vou emagrecer. Mas aí eu como pouco, mas aí eu como de menos, mas aí eu fico poucalórica. Aí eu estou vendo, a pessoa está confundindo frequência com quantidade. Ela está confundindo frequência com quantidade, com densidade calórica, que são conceitos difíceis mesmo de entender, entendeu? E aí você tem que explicar isso para o paciente. Olha, eu não quero que você coma menos, mas você tem que dar tempo para digerir. A gente vai falar disso também nos próximos. Já falou um pouquinho, vai falar cada vez mais, né? E você vai vendo pelos sintomas do paciente que ele está com vata gravado. E mais para frente, no próximo sloka, ele vai te falar o que acontece quando o pita grava, o que acontece quando o kapha grava, o que acontece quando o vata grava. Aí você vai poder ver, né? E você tira o histórico, o paciente está com tudo meio que ok, e é a quantidade da comida. Se vocês são nutricionistas, vocês deviam pirar com esse capítulo. Porque você não vai aprender isso, acho que em nenhum outro lugar. Que você come demais e come de menos, e isso, você nem está falando do que a pessoa está comendo direito. Só falando da quantidade. O Matra Shitya, ele é um capítulo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar assim, desse tipo de coisa, a não ser que você estude Ayurveda. A ideia de que você está comendo menos do que você deveria, e isso te prejudica. Numa sociedade como a nossa, que não tem como a pessoa estar direito, né? Eu vejo pelas minhas irmãs, por exemplo, porque a sociedade é muito pior para o feminino do que para o masculino. Minhas irmãs, se elas visitam minhas tias ou minhas avós, elas estão sempre muito gordas ou muito magras. Eu nunca vi elas estarem bem. É sempre, minha filha, você está tão magrinha, você não está comendo direito? Ou então, você deu uma engordadinha, hein? Você está exagerando. Eu falei, caraca, não tem certo. O certo é quem? A Gisele Bündchen? Né? Tipo, é muito cruel, é muito cruel. Então, é difícil mesmo acertar essa coisa do Matra Shitya. Não é à toa que ele é o capítulo 8 e não o 1. Né? Ele está engrossando o caldo com vocês agora. Né? Tá claro? Galera da máfia da Cajuína. Fortaleza é o reinado da galera da máfia da Cajuína, hein? Toma cuidado onde vocês estão. Estou um refrigerante de cajuína ontem, mas não desce. Não, tem... Ai, tá vendo? A laça cair para você. Tem um negócio de cajuína aí que é orgânico e vegano, diga-se de passagem, que eu acho das coisas mais deliciosas que tem no mundo inteiro, assim, mas eu amo caju, né? Aonde que é? Marquinho vai levar a gente. Marquinho, fala com o Marquinho. Marquinho sabe exatamente qual é a boa. E tem esse é o especial que é orgânico, não sei o que lá, e vegano. Porque a cajuína não é vegânica. Não é vegana via de regra. Então, via de regra, a cajuína, ela leva produtos de origem animal. Mas essa específica que eu estou falando, ela é vegânica e orgânica. Então, beleza? Valeu, Matheus. Quer perguntar de novo, Eli? Você levantou a mãozinha de novo? Deixa eu te desmutar, então. Pedir para você desmutar. Pode falar. Eu até acho que tu vai falar mais para frente sobre isso, né? Tá. Mas como tu estava falando ali da questão do vata, que a pessoa, né, tem situação que ela está com vata gravado porque ela está comendo pouco, precisa comer mais. Mas e se a pessoa está com acne zoado, está com ama, daí não digere, nem um pouco digere, sabe? E se for respeitar a capacidade do acne, ela vai continuar perdendo peso. É complicado, né, essa situação, né? Eli. Sabe isso que você está falando, sabe como é que chama? Chama Jack.
Sim, sim, com É certeza. para isso que existe o grupo de estudos de casos clínicos do VV. E a gente está lá no caso 33, sei lá. É Aham. porque o ser humano é um bichinho, né? É um bichinho complicado. E aí, em cima disso aí que você falou, bota as estações do ano, a idade da pessoa, o estilo de vida dela, o chefe dela que é um mala, bota isso tudo em cima. Que aí a gente É consegue verdade. começar a entender quem é esse ser humano para começar a entender a complexidade dele. Capítulo 8 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, que é um livro de 120 capítulos. Calma, né? Calma. Tá bom. Mas sim, Obrigada. o ser humano é um bichinho complexo mesmo. Verdade. Obrigada, Tá Marcelo. claro? Tá Tamo claro. junto. Então, é isso pela leitura de hoje. Que bom que eu estou terminando antes, né? Vocês estão... Eu estou sentindo que vocês estão mais perguntinha do que antigamente era. Mas eu vou honrar isso, porque eu acho que esse tipo de transmissão de conhecimento é muito importante, além da leitura dos clássicos, né? Então, eu vou continuar. Né? A galera que está assistindo isso aí no YouTube, só que o pessoal às vezes pergunta, essa é a galera da comunidade do Vida Veda, né? Da galera do Nilaya. As famosas formiguinhas de fogo. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. A gente está de volta na quarta-feira que vem, ao meio-dia, para continuar. A gente vai falar sobre os agravamentos de Vata, Pitta e Kapha aqui em relação a Lasaka e Visuddhika. E até o final do capítulo a gente vai falar de tratamento, a gente vai falar de um monte de coisa. Esse capítulo é muito massa. E o legal do Ashtanga é que, na minha perspectiva, ele vai ficando cada vez mais maneiro, assim. A leitura dele, o capítulo 9 é mais profundo, o 10 é mais ainda, o 11 é... Então, assim, por isso que eu lá atrás enchi o saco de vocês para vocês terem uma base sólida, porque senão a gente vai embolar. Eu falo isso sempre porque não custa, né? Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo, então, na quarta-feira que vem. Raga dirogan satatanu shaktan sheshakaya prasritana sheshan autsukya mohar atidan jakana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vritanam bhadramagama shalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam